Só que assim, não é como se, ah, meu Deus, tá tudo perdido, porque assim, ó, a gente vê feminismo através de governo, certo? Feminismo através de governo, eles podem fazer o que eles bem entenderem, porque o dinheiro dos impostos vai vir todo mês, vai vir todo ano. A pessoa não tem a escolha de não pagar, de não apoiar o negócio. Se ela não pagar e não apoiar, ela vai para cadeia. E todas essas empresas, da parte de jogos, da parte de filmes e de quadrinhos, o compromisso final deles é com o cliente final. Porque é aquele negócio, se não agrada o cliente, não compra e não tem como fazer o produto deles. E daí, por exemplo, como a parte da Marvel, a divisão de quadrinhos está toda tomada por isso, está dando prejuízo, eles ainda não deixam isso chegar tão forte na divisão de filmes. Enquanto a gente tem Guerra nas Estrelas, que beijou o anel do feminismo e se ferrou, a gente tem, por exemplo, a divisão da Marvel e olha, cada filme que sai dos Vingadores é 1 bilhão que os caras absorvem, entendeu? E daí a gente tem até outros exemplos, como por exemplo o Deadpool, que o Deadpool, assim, não só eles quiseram fazer um negócio bem politicamente incorreto e queria fazer a história deles do jeito que eles bem entenderem e dane-se, como eles ainda se comprometeram a fazer um filme que eu acho que para tu assistir tu tem que ser maior de 16, maior de 17, porque eles querem mostrar o conteúdo de violência ali na tela e dane-se. E eles estão dispostos a perder, assim, os ingressos de adolescentes que, no caso, não podem ver o filme. E isso não existe só na indústria de filmes, tá? Na indústria de quadrinhos, que nem eu falei, para tu produzir algo, tu precisa de bem menos recurso. E a gente tem algumas editoras que fazem um conteúdo independente e não estão nem aí, estão ganhando cada vez mais espaço. E muitas vezes eles fazem até sátira com a situação social atual. Não só isso, o próprio cara do Diversity in Comics e outros produtores, eles simplesmente começaram a fazer editoras próprias para não ter que lidar com o fato assim de ter uma empresa, de ter que ter cota para mulher e ter que ficar se incomodando com o pessoal de RH e ter que ter toda aquela oneração de funcionária mulher e tudo mais. Não, eles trabalham de forma assim, sentem a empresa via contrato, vão fazer tal revista junto os roteiristas, junto os artistas e começa a produzir o negócio deles. E assim, a galera não só tá de saco cheio do conteúdo lixo e quer algo melhor, quer algo que não tenha lacração, não tenha justiçada social, que a galera está disposta a pagar pelo produto antes do produto sair. Por exemplo, o primeiro projeto do Diversity in Comics, o Jawbreakers, o cara conseguiu já 381 mil para produzir o negócio. Bem mais do que ele tinha definido no começo do projeto, e com isso ele vai fazer mais edições e mais produto ainda para quem quis o quadrinho. Outro exemplo que a gente teve maior ainda, que é o Cyberfrog, o cara conseguiu 538 mil. E da mesma forma que assim, ó, na parte dos filmes não existe alternativa, porque para produzir um filme é algo muito caro. Só que a própria empresa e os diretores, eles não deixam a lacração ser total. Eles pegam um pouquinho assim, não, a gente vai ter esses filmes que a gente não vai deixar a lacração chegar, porque a gente tem que ter lucro, e de tempos em tempos a gente lança um filminho lacrador só para fazer as feministas calarem a boca. E na divisão de quadrinhos, os caras conseguem buscar formas alternativas de fazer o produto deles porque a quantidade de recursos é menor. Só que até mesmo na parte de videogames, a gente tem exemplos bons, exemplos a serem seguidos. Por exemplo, a CD Projekt Red, da série do Witcher, é uma empresa, acho que é polonesa, ou acho que é da Europa Oriental, e os caras fazem o negócio do jeito que eles bem entendem e não estão nem aí. A própria série Witcher, eu fiz aquela comparação, por exemplo, do Mass Effect, de como ele era em 2017 e como ele era em 2007, tu consegue ver de forma bem perceptível como a qualidade do produto da CD Projekt mudou. A galera até faz bastante meme a respeito do negócio. Tipo, orçamento de 50 milhões, resultado final, vodka e magia de eslavo, resultado final. E não só isso, a gente não tem só empresas ocidentais, a gente tem também os orientais. Os orientais eles não dão a mínima para justiçada. Eles vão fazer o produto deles do jeito que eles bem entendem e não estão nem aí. Outro exemplo que a gente tem é o Kingdom Come Deliverance, que é uma produtora independente que fez um jogo que vendeu pra caramba no Steam. Eu acho que ele tem também pro Play 4 e pro Xbox. E na época, simplesmente, olha o nível da crítica que a galera da Justiçada Social fez. Eles reclamavam que não existia diversidade no jogo,
não existiam pessoas negras no jogo. Só que tem um pequeno detalhe. O jogo se passa na Bavária, na Alemanha, no século XVI, por volta de 1500. E a equipe desenvolvedora simplesmente ligou, foda-se, entendeu? Deu um dane-se para essa galera e o produto vendeu. E a gente tem outras empresas conhecidas, como por exemplo a Rockstar. A Rockstar está no mesmo nível da CD Projekt Red e de outras empresas menores, nessa parte assim de não, o nosso compromisso é com o cliente e com o produto final. A gente vai fazer o negócio do jeito que a gente bem entender. E não é à toa que assim, Grand Theft Auto tá aí até hoje e a galera ficou esperando muito tempo para sair o Red Dead Redemption 2. Outros exemplos que a gente tem é que nem eu falei, isso está saindo ou de empresas grandes que são comprometidas com o produto final, que tem aquela mentalidade bem South Park, vou fazer o que eu quero e dane-se. Ou a gente tem empresas pequenas ou empresas da Europa Oriental e asiáticos também. Então, assim, tanto na parte de quadrinhos quanto na parte de videogame existem alternativas muito boas. É só a parte de filmes que é mais difícil. Eu, pessoalmente, eu estou esperando por um jogo de uma desenvolvedora bem pequena, que o primeiro me agradou bastante, que é o Mount and Blade, e logo está saindo o Mount and Blade 2. Então, assim, o ponto final é que a galera vota com a carteira, entendeu? É uma coisa que sempre falam, por exemplo, feminismo, justiçada social, lacração, não consegue sobreviver sem o apoio do governo, sem o dinheiro público. Então, assim, toda hora que os caras tentarem colocar isso no ambiente privado, isso vai fracassar. Porque não é só o caso assim de funcionários estar saindo da empresa porque não querem sofrer discriminação ou porque não concordam com as atitudes e com os valores da empresa. Tem uma outra questão mais relevante e bem mais pesada, que é o seguinte: os clientes finais eles têm que concordar com os valores e com as atitudes da empresa, especialmente hoje em dia. E não só isso, o produto tem que ser um produto bom, tem que ser um produto pelo qual eles estão dispostos a gastar dinheiro.